Quer saber sobre saúde? Aqui no programa Viver Mais, Viver Bem, você ganha dicas preciosas. E eu estou aqui agora com o Dr. Cláudio Ambrosio para falar de um assunto muito delicado que é o metabolismo, gente. Dr. Cláudio Ambrosio, me fala qual que poderia ser a diferença de um corpo para outro a respeito do metabolismo. Por exemplo, eu tenho um metabolismo não muito acelerado, então eu tenho uma deficiência de emagrecimento. O que isso poderia causar assim a diferença para alguém que tem mais facilidade? Então, algumas pessoas naturalmente têm um metabolismo mais ajustado, vamos dizer assim, do que outros, né? Além dessa questão genética e familiar, também tem doenças e problemas de saúde que podem agravar a situação, né? Como, por exemplo, o problema de tireoide, por exemplo, é um bom exemplo de uma doença que altera o metabolismo. Então, o metabolismo, ele é a base da saúde de muita coisa, porque se você está com ele alterado, você tem vários sistemas do seu organismo alterado ao mesmo tempo. Mas por acaso tem algum tratamento eficaz que poderia melhorar? Sim, o primeiro passo é identificar o porquê que o metabolismo não anda bem, né? Então a gente faria uma série de exames para identificar se há ou não algum problema, se há uma doença ou não. E a partir daí a gente vai definir um tratamento e incluindo, por exemplo, coisas simples, como uma atividade física, se a pessoa não tiver uma restrição, uma alimentação mais adequada e são vários outros itens que a gente pode observar de acordo com cada caso. E estar acima do peso ou não tem alguma coisa a ver? Porque assim, eu não tenho, como disse antes, eu não tenho um metabolismo assim muito acelerado. Ele é bem lento. E eu não tô tanto acima do peso assim. Como é que funciona isso? Existe essa possibilidade? Não existe? É coisa da minha cabeça? Não, você pode ter um metabolismo mais lento, mas não chega a ser uma doença, né? Então, existe sim aquelas pessoas que, por exemplo, faz uma atividade física junto com a amiga, a mesma ginástica, faz a mesma alimentação, uma tem um resultado, a outra tem um outro resultado. Sou eu na vida. Então essa individualidade a gente tem que identificar e personalizar, a gente individualizar também o tratamento. Então, dessa maneira, a gente consegue corrigir e oferecer um resultado melhor possível para o paciente. Mais alguma coisa sobre o metabolismo que você possa ajudar a gente? Por exemplo, algum tratamento específico que possa ter? Quanto tempo isso demora para ter um resultado? Olha, os resultados, por exemplo, quando a pessoa quer ganhar massa muscular ou quer definir o corpo, o tratamento geralmente leva 2 a 3 meses para a pessoa perceber um bom resultado, né? Então, lógico que depende muito do empenho da pessoa também em relação se há uma medicação ou não, ou suplemento, o que seria o suplemento, os shakes e tal, ou então o treinamento, que tipo de treinamento, intensidade do treinamento, a frequência do treinamento e a alimentação. Então são vários fatores que influenciam no caso, tanto da definição corporal quanto ao ganho de massa em si. Mas fala a verdade pra mim, tá? Sim, uma coisa assim, pessoal. Isso seria o tal do chip da moda, chip fashion, ou é um medicamento específico para essa parte de metabolismo? Não, são medicamentos específicos quando existe a necessidade de medicamento. Quando a gente identifica que não há uma necessidade de medicamento, o tratamento pode ser feito até sem medicamento, né? Então, os recursos terapêuticos vão ser usados, por exemplo, hormônio, né? Se a pessoa tem uma deficiência hormonal, uma coisa comprovadamente hormonal, então quando você repõe aquilo que está precisando, a pessoa tem um resultado muito satisfatório, né? Já, às vezes, uma outra pessoa não tem nada a ver com medicação, às vezes ela não tem necessidade, por exemplo, de um hormônio, ou então de um remédio, às vezes ela tem uma necessidade diferente. Então, aí é que entra a conversa do médico com o paciente, aí é que entra os exames para a gente identificar onde estão os pontos mais difíceis para aquela pessoa e a gente corrigir no ponto exato para ter o melhor resultado possível com o menor efeito colateral possível. Melhor resultado possível, tempo. Gosto de falar de tempo, gosto de coisa rápida. Tempo. 3 meses. Tá com problemas de saúde, tá com metabolismo que não tá muito acelerado, procura o Dr. Cláudio Ambrosio, que vai estar o contato dele aqui embaixo e também vai estar o Instagram dele e até onde ele atende. Em falar nisso, você atende no Rio de Janeiro, que fica na Barra da Tijuca, em qual lugar mais? É São Paulo, né? Nos Jardins, Vitória, no Espírito Santo e Minas Gerais também. É que ninguém percebeu que ele é mineiro, né? Dá seu Instagram, doutor. Meu Instagram é DR, de doutor, Cláudio Ambrosio, com S.
Ótimo. Então essa foi a entrevista com o Dr. Cláudio Ambrosio. Gente, não perca tempo, você vai amar.